em qualquer área, em qualquer momento que nós estivermos enfrentando ou passando. E o primeiro versículo que eu vou ler, em Hebreus 11:11, diz que pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Ou seja, ela teve fiel, permaneceu fiel na pessoa, aquele que havia feito a promessa. E quem fez essa promessa para Sara foi o próprio Deus. Fala assim comigo: Deus. Agora, com a sua Bíblia aberta, vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 21, versículo 28 ao 37. Lucas capítulo 1, versículo 28 ao 37. Nós lemos aqui a Sara. Sara era esposa de Abraão, e Deus lhe faz uma promessa no qual ela teria filho. E o anjo do Senhor, ele aparece para Maria e faz também uma promessa para ela. Lucas capítulo 1, versículo 28 diz: o anjo chegou ao lugar onde ela estava, ao se aproximar lhe declarou: alegre-te, muito agradecida, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Pois o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e dará à luz a um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Saiba que também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para que aquela a quem julgavam estéril, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Por favor, por gentileza, repita comigo: para Deus nada é impossível. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala de duas mulheres, uma de Sara, esposa de Abraão, que era estéril, e o Senhor aparece para ela e lhe faz uma promessa que ela teria um filho. Porém Sara, como nós sabemos, Sara, ela já era de idade, ela tinha cerca de 90 anos de idade, ou seja, ela tinha perdido os costumes do casal, da mulher. Ela já tinha deixado de ter a idade fértil, a idade de ter criança, de ter bebê, de engravidar. Mas o Senhor faz uma promessa para ela. Mas o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 11,
no finalzinho fala assim, ela foi fiel, mesmo ela achou graça, mesmo ela rindo, mas ela foi fiel naquilo que Deus prometeu, porque se ela não tivesse sido fiel, se ela não tivesse tido fé no Senhor, o nome dela não apareceria aqui no livro de Hebreus, nesse capítulo 11, que fala exatamente dos heróis da fé, fala daquelas pessoas que tiveram fé tanto no passado, mas aqui retrata a história de Sara e também de Maria, e o texto que nós lemos em Lucas capítulo 1, fala da sua parenta, que ela era impossibilitada de ter filho, porque ela era o que? Estéril, a sua parenta. Aqui olha, Isabel, sua parenta, dará à luz a um filho, porém, ela também tem uma idade avançada. Para a medicina, para aquela época, que julgava ela ser estéril, irmãos, a Bíblia fala que ela já estava com o 6º mês de gestação. O anjo fala para ela, olha, ela já está o 6º mês de gestação, para aqueles que julgavam que ela é estéril. Mas Deus, Ele faz uma promessa para Maria, dizendo para ela, olha, você terá um filho. E ela fala para o anjo, olha, é impossível, porque eu não tive contato com ninguém. Mas é o Senhor vem falando, olha, você será, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, Ele vai te envolver. Irmãos, espiritualmente, Deus também tem nos dado o poder de gerar muitos milagres na nossa vida. Às vezes nós ficamos travados, nós não geramos milagres na nossa vida, nós não geramos filhos, não só filhos biológicos, mas me refiro a filhos espirituais, porque muitas das vezes nós não cremos. Quantas vezes a gente fala para os irmãos, nós temos a oportunidade única de abrir uma célula, de abrir um grupo de crescimento, de abrir a minha casa para um grupo familiar, e a partir desse momento, eu tenho a oportunidade de ganhar alguém para Jesus, ganhar alguém da minha família, ganhar o meu vizinho, alguém da minha vizinhança. Mas nós nos fechamos e nós não cremos nos milagres, naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, não só gerar os filhos biológicos, mas também gerar filhos espirituais. E Deus quer que nós geramos filhos espirituais. Deus quer que a igreja do Senhor estabeleça aqui na terra, mas que gere muitos filhos. Deus deseja que muitos filhos se chegam a Ele. Mas como que nós vamos fazer isso? Tendo fé nas promessas do Senhor. Não só gerar filhos, mas outros projetos da nossa vida ficam paralisados, ficam atrofiados, parece que a gente não consegue expandir, nós não conseguimos crescer, seja aqui na igreja, seja na área ministerial, seja numa área fora, numa área particular sua, no seu empreendimento. Mas Deus tem projeto para nós, projetos espirituais, e eu quero compartilhar com você hoje alguns segredos para gerar milagre na nossa vida. E o primeiro, irmãos, é ter fé. Essas mulheres tiveram fé. A Bíblia fala que sem fé é o que? É impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, o primeiro versículo do capítulo fala o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu creio. Irmãos, talvez você não vê milhares de pessoas nessa igreja, mas eu vejo, eu creio. Talvez não estou vendo aqui agora, mas eu enxergo pelos olhos da fé. Eu enxergo meu grupo de crescimento, que embora nós vamos
abrir novamente daqui uns dias, eu vejo cheio novamente. Eu enxergo muitas células, muitos grupos de crescimento cheios, pessoas cheias da graça, do poder de Deus, pessoas amorosas, querendo de todas as maneiras que alcancem vidas para Jesus. Não está conformado com a vida que nós estamos vivendo, não está conformado com o mundo, e nós não devemos realmente estar conformados com o mundo. A Bíblia fala para a gente renovar o nosso entendimento, mas não está conformado de só participar, de só vir. Não, Senhor, eu quero gerar frutos. Eu enxergo isso. Eu não enxergo nós vivemos só nesse ambiente aqui. Eu enxergo nós cultuando ali na outra igreja. Futuramente aquela igreja também não vai caber de gente, em nome de Jesus. Eu sempre falo para os obreiros, né? Hoje nós estamos aqui com uma bandeja de ceia, mas se prepare, daqui um dia vai ser 5, 6 bandejas de ceia, de cálice, servindo a igreja. É lógico que os diáconos vão ser poucos, se já tem 5 bandejas, tem mais diáconos, tem pessoas mais para servir. Mas é preciso de fé, a gente vai aprender aqui, que é a certeza das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. Tanto Sara como Maria teve que crer no sobrenatural para gerar seus filhos. Agora você imagina uma mulher de 90 anos, imagine, você com 90 anos, não tem ninguém aqui com 90 anos, mas imagine, porque tem gente aqui que não tem 90 anos, mas já passou da idade. Eles falam que, a medicina fala que a partir dos 40 já começa a ter uma probabilidade aí de dar problema na gravidez, não é verdade? Então a partir dos 40 anos as mulheres já começam a ter medo, já não querem engravidar mais. Agora imagine com 90 anos. Imagine Maria é diferente, Maria estava na adolescência, mas aí o anjo vem e revela um negócio para ela e fala assim: olha, mas eu não fiz nada com ninguém, não tive relacionamento com ninguém para gerar filho, como vai acontecer isso? Aí o Espírito Santo revela para ela. Talvez você fale assim para mim, para o Senhor nessa noite: pastor, mas eu nunca ganhei ninguém para Jesus. Mas o Senhor não está interessado, irmãos, nos seus porquês. O Senhor está perguntando e está falando para você, e cabe a mim e a você a ter fé, é crer. Como que o Senhor vai fazer, o como que vai acontecer, nós não sabemos, mas o Senhor, Ele tem os seus propósitos. O que eu tenho que fazer é crer. Senhor, eu creio que eu vou ser usado, eu creio que eu vou ganhar multidões para o Senhor Jesus. Se eu falar isso e crer, enxergar pelos olhos da fé, irmão, de alguma forma Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai ajudar você, Deus vai te capacitar. Essa igreja não vai ser a mesma. Agora, se eu começar a ver o futuro com os olhos carnais, com os olhos que eu estou enxergando agora, irmão, pode desistir. Isso em todas as áreas, em todas as áreas. Nós temos que pensar e acreditar que as coisas vão ser melhores em nome de Jesus. Hoje não é diferente. Para gerar milagre na minha vida, precisamos aplicar a fé e crer no impossível. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso crer no impossível, que Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Pastor, eu quero ser um grande pregador, irmão, então creia na palavra do Senhor. Se é a promessa do Senhor na sua vida, você vai ser. Pastor, eu quero ser um grande instrumentista na mão do Senhor, irmão, creia que você vai ser. Se quer ser um levita, eu quero ser um grande empresário, eu quero ser, irmãos, o que você quiser, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Mas qual que é o segredo para aumentar a minha fé? Irmão, o segredo para aumentar a minha fé nada mais é do que crer na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Quando eu olho para a vida de Sara, eu estou falando de dois personagens apenas da Bíblia, que tem muitos personagens
Porque se eu fosse falar de fé, principalmente no livro de Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que homens e mulheres exercitaram a sua fé, e o milagre aconteceu. Eu falo para vocês de uma maneira, e eu até faço uma pergunta também: será que o Deus que nós servimos, Ele mudou? Será que o Deus que nós servimos, o poder que Ele tinha no passado de fazer as coisas, será que o poder dele diminuiu? Será que o Senhor não é mesmo? Não é o mesmo? Será que Ele mudou? Será que o Deus que operava no passado, Ele não opera mais no presente? Talvez você tenha dúvida, talvez você tenha esse questionamento, mas eu digo para você, que Deus Ele não mudou, porque a Bíblia fala que Deus não muda, Deus Ele é imutável. Agora o que mudou foi as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas crendices em relação ao nosso Deus, porque os homens do passado, eles não tinham tanto recursos como nós temos hoje. Parece que a nossa fé tem diminuído. Aí a gente vai orar por alguém para Deus curar, aí tem gente lá atrás, tem gente no banco, tem gente na própria igreja, fala assim: será que vai curar mesmo? Eu vou ficar aqui observando. Irmão, será? Me ajuda aí. Deus é um Deus de cura. E se nós oramos para curar o Senhor, Ele cura, claro, se for da vontade dEle. Mas nós vamos orar e determinar a cura. E Deus, Ele, com a sua infinita misericórdia, Ele cura. Mas é preciso o quê? Fé. É preciso de crer. Irmãos, uma das coisas que faz com que a gente avance no Senhor é vencer o desânimo. Irmãos, o desânimo, ele tem sido uma das coisas que faz com que as pessoas, ele não avance, não gere frutos, porque na trajetória do início ao gerar frutos, tem um tempo, e esse tempo muitas das vezes faz com que as pessoas desanimem. Eu dei um exemplo aqui outro dia, de pessoas da minha família que quiseram tirar carteira de motorista, mas foi lá numa vez, nunca tinha dirigido um carro, a gente fala que tomou pau, né? Foi reprovado, uma linguagem mais apropriada, foi reprovado uma vez, foi de novo, foi reprovado 2, reprovado 3, reprovado 4, reprovado 5, aí esmureceu, parou as tentativas, e nesse período passou-se muitos anos, mas aí passou-se o tempo, e alguém vem, fala uma palavra, fala outra, não, vai lá, tenta de novo que você consegue, e pela sexta, pela sétima, a pessoa vai lá e consegue. Irmãos, tudo na vida tem um tempo. A casa, para você construir, primeiro você tem que comprar o terreno, mas quando você compra o terreno com o objetivo de construir, na sua mente, você já pensou de como que vai ser a construção, de como que vai ser os quartos, mas você comprou o terreno, mas no seu coração, na sua mente, você já começa a planejar aquilo, mas do momento que você compra, até a execução e a finalização da obra, ao ponto de você morar e tudo acabado, não tem nada para fazer, demora o quê? Um tempo, seja quem tem recursos ou não. Para quem não tem recursos, demora um pouquinho mais, não é? E a gente até brinca, poxa, aquela obra ali, né? Quem tem dinheiro faz mesmo o negócio acontecer, mas leva um tempo.
Para ele conquistar aquele dinheiro para fazer aquelas coisas, demorou tempo. E para nós que nós temos poucos recursos, demora um pouco de tempo. E nesse tempo, a gente costuma o quê? Desanimar, as coisas acontecem, e quando nós colocamos as coisas diante de Deus para fazer, os ministérios que Deus coloca nas nossas mãos, um grupo de crescimento que Deus colocou na minha mão, pastor, vou tomar conta de 3 pessoas, 4 pessoas, que é no máximo 15 pessoas, aí passou um ano, está com 3 ainda, passou 2 anos, aí está com 5, pastor, meu Deus, o que estou arrumando, irmãos? É dessa forma mesmo, orando, mas a gente não pode desanimar. Quantas pessoas começam a faculdade e desanimam? Quantas pessoas que eu já dei aula de bateria e desanimaram? Isso aqui não é para mim. Mas aqueles que continuaram, tocam até hoje. Toca melhor ainda do que eu. Quantas pessoas, irmãos? Mas sabe o que é o negócio? É o desânimo. A gente pode olhar o desânimo para diversas áreas da nossa vida. Tem gente que começa a academia e acaba, tem gente que começa com dieta e acaba, não tem, é o desânimo. Tem que acordar cedo, tem que sair da cama, eu tenho que fazer uma coisa, irmão. Tudo a gente tem que fazer alguma coisa. Mas uma coisa que eu aprendi, para a gente frutificar e gerar frutos na nossa vida, é vencer o desânimo. Vencer o desânimo. O desânimo, irmão, tem sido uma das ferramentas que o diabo tem usado contra o povo de Deus para abortar os milagres que Deus quer gerar em nós. É o desânimo de ir para a igreja, é o desânimo de fazer as coisas que foi designado para fazer. Mas às vezes a gente fica com desânimo das coisas de Deus, mas a gente tem ânimo para as outras coisas. Mas eu quero trazer a memória para nós nessa noite. Deus quer que nós venhamos gerar frutos. Em Gênesis, no capítulo 18, versículo de 9 a 14, diz o seguinte: os hóspedes que lhe indagaram, onde está Sara, tua esposa? Está na tenda, ele afirmou. Então lhe aproximou: voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha e velho também está o meu senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que se ri Sara, conjecturando: será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Tempo. Isso se eu fosse falar da promessa que Deus fez para Abraão. Eu estou falando só de Sara. Porque a promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, foi muitos anos. Abraão parece que estava até perdendo as esperanças, porque Deus tinha prometido para ele um filho e ainda ele não tinha um filho. E agora na velhice Deus aparece para eles e fala: olha, Sara terá um filho. Meus irmãos, eu não sei quanto tempo Deus prometeu algo para você, mas muita gente perde a bênção, sabe por quê? Porque desiste na caminhada, desiste no trajeto, porque da promessa à conclusão do Senhor, aquilo que Deus prometeu, existe o tempo. Mas não importa o tempo, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora o que basta para a gente fazer é o que? Não desanimar.
As palavras de Sara revelam que ela já estava se deixando abater pelo desânimo, porém Deus avivou a fé dela, falando assim: olha, o ano que vem, nesse mesmo período, você vai estar grávida. Então Sara, ela viveu um grande milagre de gerar um filho com 90 anos. Não podemos deixar o desânimo prevalecer sobre nós. Pastor, mas tu fala isso tem 10, tem 5 anos, desde 2020 nós estamos falando, abrindo célula, tarará, eu não estou vendo resultado, meu irmão. Meu resultado, muitas das vezes, não é de imediato, mas uma coisa que eu coloco no meu coração, é que eu não vou desistir e nem desanimar. Pode até ser que muitas pessoas que caminham com a gente possam desanimar, mas eu e você, nós não vamos desanimar. Quem está comigo, diga amém. Nós não podemos desanimar, meu irmão. Tantas coisas que aparecem para fazer com que eu venha desanimar e você desanimar. Não. Senhor, se o Senhor prometeu na minha vida, eu não posso olhar para trás. Eu vou vencer o desânimo. Terceiro e último lugar, irmãos, nunca desistir. Hebreus 11:11. Pois teve por fiel aquele que havia feito promessa. Sabe quando esse versículo fala teve por fiel? Fala que Sara foi fiel ao Deus que havia feito a promessa. Ou seja, Deus prometeu algo para mim, o que eu tenho que fazer? Ser fiel. Ser fiel é a fidelidade ao Senhor, mesmo passando por um momento de sofrimento, mesmo passando por um momento de dores. Irmãos, eu não vejo nenhuma promessa na Bíblia para ninguém que Deus prometeu que não teve o período do tempo e eles passaram por momentos difíceis. Deus prometeu para Israel: nós vamos tirar vocês do Egito, mas não foi fácil. Tiveram que enfrentar o deserto, passar sobre o mar vermelho, enfrentar ali os gigantes, passar por Jericó. Olha, vocês vão conquistar a terra, irmão. A promessa é muito bacana, não é? Quem gosta de receber promessa aqui, amém? Irmão, quando é culto de promessa, a igreja fica cheia. É culto de promessa e Deus vai abençoar, e Deus vai abrir, bababá. Irmãos, mas até receber a promessa, dependendo, tem um período do tempo. E muitas das vezes, nesse período do tempo, nós não somos fiéis a Deus. E a fidelidade do Senhor, a fidelidade ao Senhor, é algo que precisa ser sempre em nossas vidas. Seja passando por um momento de sofrimento, seja enfrentando desânimo, Sara, ela venceu e nunca desistiu. E muitas pessoas, quando chega o momento da prova, sabe, o momento do sofrimento, elas acabam desistindo. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Sabe, a Bíblia fala que nós não podemos ser daquelas pessoas que retrocedem, começa a fazer uma coisa e deixa para lá. Deus coloca algo na minha vida, Deus promete algo na minha vida, aí eu começa aí a vir os problemas, os desânimos, começa a vir as tribulações, aí eu vou falar assim: não, isso aí não é para mim. Mas sabe de uma coisa, que o Senhor Ele está forjando, o Senhor Ele está forjando o nosso caráter, o Senhor está nos preparando para algo melhor, o Senhor está trabalhando na nossa vida para sermos melhores cada dia mais. Deus nunca vai, se Ele prometeu, Ele nunca vai nos colocar em algo maior, melhor, sem antes nos provarmos. Por isso eu falo para você: fique firme, fique firme, nunca desiste de gerar o seu milagre. Sabe, você está gerando um milagre na sua vida e você não pode desistir, você tem que continuar, amém? Quantos estão continuando aqui? Vamos continuar, diga amém. Amém. Seja em qual seja a sua promessa, o seu milagre, é preciso continuarmos. Que nessa noite, irmãos, nós possamos aprender com essas mulheres que geraram milagres,
mesmo sendo impossível aos olhos do homem. E eu estou falando aqui milagres para a nossa vida, no aspecto que é possível. Embora eu não estou enxergando algo na sua vida, porque eu não sei qual que é o milagre, qual que é o teu sonho, que para você é impossível. Eu estou falando no aspecto que é possível. Mas aqui era um aspecto que é impossível. E Deus, Ele cumpriu a promessa delas na vida dela. Será que nós estamos imaginando aqui hoje algo na nossa vida, na vida da igreja, que é impossível? Não. Mas mesmo que for impossível, Deus, Ele pode e vai cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Então eu digo para você nessa noite: conserve a sua fé, reanime no Senhor e nunca desiste, pois o seu milagre está sendo gerado no mundo espiritual, e com certeza você irá cantar o cântico da vitória. Amém? Se você recebe essa palavra, diga amém nessa noite. Vamos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.